Isaías 40. Isaías 40, versículo 31. Nós vamos ler o versículo todo, mas praticamente vamos ficar com o tema renova, que vem de renovação, ou manda nós nos renovar. Então nós vamos ler esse versículo e depois também vamos ler em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, Isaías 40 e 30, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobe com asas, como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação. Amarra com a palavra que nós lemos aqui, renova, renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação de mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, que nessa noite Tu esteja nos dando força para nós nos renovarmos. Renovarmos para poder caminhar, renovarmos para poder avançar, vencer. Nessa noite Tu esteja fazendo algo extraordinário na vida, na particularidade de cada irmão ou irmã que aqui está. Fale, Senhor, no profundo, transforme com poder, pela autoridade do Espírito. Pedimos, Senhor, essas bênçãos. Te louvamos, te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos em Isaías, já dissemos, que tem muitas formas de nós tirarmos temas, mas a gente vamos pensar hoje mais em renovar. Renovar. Há uma necessidade de nós renovarmos. E por que renovar? Porque Deus é uma majestade, em grandeza, em todos os aspectos, e nós somos muito pequenos em todas as áreas, mas de repente a gente consegue um pouco de graça, um pouco de poder, uma porção do Espírito de Deus, e a gente então diz assim: está bom, mas como nós sabemos que nosso Deus é grande, majestoso, e nós precisamos então da grandeza dele, a gente precisa então ter um desejo para renovarmos cada dia, cada manhã, cada momento da nossa vida. Nós precisamos de renovação. Sem renovação não dá para prosseguir. Se eu não me renovar cada dia, irmãos, eu não consigo prosseguir. Então eu preciso renovar, eu preciso estar lutando comigo mesmo, com o meu interior, com o meu ser, com o meu homem interior, com a minha mente,
E aí Paulo então fala assim, no poder da mente, na força da mente. Então o que Isaías fala, Paulo também diz que nós precisamos então estar renovando a mente, para meditar em Deus, na palavra, na amplitude do seu amor, da sua bondade, para que possamos prosseguir e continuar na fé, e sempre dando muito resultado. Então há uma necessidade muito grande. E aí então nós vamos pensar o seguinte: quando renovar? Por que renovar? Será que não é hora de renovar agora? Será que hoje, porque nós participamos num culto maravilhoso, de louvor, então nós estamos então felizes, alegres, contentes, e aí então nós não precisamos renovar, nesse momento da palavra, da oração final, de buscar poder, buscar virtude, plenitude. Meus queridos irmãos, hoje, mais do que nunca, precisamos de renovação. O crente só vai bem quando ele tem interesse neste assunto de renovar. Quero renovar, preciso renovar, estou disposto à renovação. Então quando? Para quê? Por quê? Quando renovar? Vamos renovar agora, no momento que agora nós podemos então nos renovar e sentir então a mão de Deus, para nós estarmos fiel. Agora podemos pensar o seguinte: renovar o quê? Renovar o quê? Há alguma coisa que nós precisamos renovar hoje? Precisamos renovar? Irmãos, quando fala em renovação, a gente pensa assim, transformação, mudança, cara nova. Podemos pensar assim, reforma. Uma casa, a casa que você mora, você constrói ela do seu jeito, mas aí você vive anos e anos, e de repente você começa a olhar e fala assim: essa casa precisa ser restaurada, precisa ser renovada, essa casa precisa de uma reforma. E aí você então pensa, medita, pede ideia da família, cor, estilo, mudar alguma coisa, porque você viu a necessidade de mudar a casa. Essa casa também sou eu no sentido espiritual, como casa de Deus, morada do Espírito Santo. Eu preciso pensar que é hora de renovação, é hora de restauração, é hora de reforma. Quando você reforma a sua casa, depois que você reforma, você olha e fala: oh glória, como ficou linda, mudou a cor, mudou alguma coisa, aí você então fica feliz. A nossa casa espiritual precisa ser renovada. Há muitas vezes que eu preciso pensar também. Eu tenho casa, falamos de casa. E quando eu penso, eu tenho casa, a casa vem de casamento. Casa amarra com casamento, e casamento com casa. Sempre que se fala em casamento, a gente pensa assim: onde eu vou morar? Para que casar se não tem onde morar? Então precisa casar, mas precisa ter onde morar. Quando você então pensa no casamento e pensa onde morar, você está fazendo uma construção certa, que se adequa uma com o outro, e aí então você vai bem no sentido do casamento. Mas mesmo que tem casa,
O mesmo que houve o casamento e tem a casa. Passa tempo, o casamento precisa ser renovado ou não? Vamos renovar o casamento ou não? Casamento não é só lua de mel. Há muitas pessoas hoje que pensam casamento por causa da lua de mel. Ou pagou 2, 3 anos anterior, ou vai pagar depois, por passar 10 dias em tal e tal lugar, ou mais, ou porque ganhou a viagem de lua de mel. Então está pensando na lua de mel. Mas na realidade muitos casamentos hoje não tem nem lua e nem mel. Então eu falo lua de mel, nem lua e nem mel. Eu me casei e não teve lua, só teve mel até hoje. A lua de mel do nosso casamento foi acabar de casar e pegar um trem lá em Jales, viajar 14 horas dentro dele. E essa foi a lua de mel. E viemos para casa. Só que eu tinha uma casa. Ganhava pouco, mas eu já tinha uma casa. Onde colocar minha esposa, onde coloquei minha esposa, eu já tinha uma casa. Então casa tem a ver com casamento, casamento tem a ver com a casa. Mas ora a casa precisa ser renovada, e ora o casamento também precisa ser renovado. Então Isaías fala assim: renovam as suas forças. Forças no sentido espiritual, força no sentido material. Há uma necessidade de pensar muitas vezes quando é que você precisa fazer renovação no sentido profissional também. Hoje, se nós não renovarmos também no sentido profissional, a gente vai perder, vai ficar para trás, e fica antiquado e fica defasado. Então há uma necessidade de renovar. E por que então, se tudo precisa renovar, por que é que eu não me interesso, não tenho interesse em renovar espiritualmente falando? Renovar força, renovar casamento, renovar casa. E aí então, muitas coisas precisa pensar. Que tal pensar renovar as finanças? Quando você pensa em casamento, pensa em casa, pensa, é lógico, em família, pensa no casamento propriamente dito, na esposa, e já pensa em filho. Todos que casam pensam. O homem pensa: vou ter uma esposa. Depois ele pensa também: vou ter filhos. Porque a ideia, o prazer, o desejo de quem casa é ter filho para constituir uma família. Então ele está pensando tudo isso. E há necessidade então dele pensar, está pensando finança. Muitas vezes que a finança precisa ter um ajuste, renovar alguma coisa. Se as coisas estão defasando, se as coisas estão indo de água abaixo, a parte negativa está fazendo peso maior do que o positivo. A balança então do lado negativo, do débito lá embaixo, do crédito, do crédito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente precisa entender, renovar as finanças também, isto é, reestudar, remodelar, reprocessar. E muitas vezes você então, se reprocessar, reestudar a finança, você vai conseguir, do pouco, você avançar. Eu digo aos irmãos que ganhando salário mínimo, 10 anos trabalhando, meu irmão João comprou uma sociedade, conseguimos comprar 2 terrenos, um em São Mateus e outro aqui em Pirituba, e nós ganhávamos pouco, porque a gente estava sabendo
trabalhar, processar o pouco que nós ganhávamos. E muitas vezes hoje, né? Você está com um salário bom e você não está pensando em uma casa, uma construção sólida. Você não está pensando em reforma, muitas vezes, da casa que está precisando passar por reforma. E tudo isso vai cansando. Vai cansando. Mas, meus irmãos, se você nessa noite, nesta palestra e nessa palavra, você estiver então dando lugar ao Espírito do Senhor que quer que você se renove, você verá que algo vai acontecer de bom e você vai conseguir viver bem com aquilo e com quanto que você ganha. Porque se hoje você viver bem com quanto você ganha, o seu salário vai aumentar, as finanças vão subir, vão melhorar. Eu disse que o seu salário vai aumentar. Estão começando a entender. É complicado, irmãos, quando o pregador prega e a plateia não entende. Mas quando a plateia entende, começa a coisa a melhorar. Então as suas finanças, elas vão então se adequar segundo a necessidade. E se você não ganha tanto quanto você queria ganhar, mas se você sabe trabalhar com as finanças, você é mais vitorioso do que quem ganha muito e não sabe controlar. O grande mal hoje da sociedade, do homem, da mulher, dos irmãos aqui não, porque os irmãos aqui são sábios, né? Não deixa o cartão ficar lá embaixo, né? Pega o cartão, esse é meu cartão de crédito. Crédito ou débito? Só tem débito no cartão? Tome muito cuidado em comprar. Muitas vezes você compra as coisas que não tem necessidade. Compra porque namorou a coisa, namorou, vai comprar. Não tinha necessidade. Até uma roupa que você comprou, usou uma vez só, porque não gostou dela. Então, certamente aquela roupa não era tão necessária para você. Mas também não deixe de comprar. Compre na medida do possível, tudo com um equilíbrio, dentro do possível, da possibilidade, e Deus vai te abençoar. Se o seu salário não é um salário tanto quanto você gostaria de ganhar, você passa a ser dizimista assíduo da igreja, o seu salário vai duplicar. Começar a entender. Eu vou parar logo, mas até eu parar, eu creio que você esteja me entendendo mais ou melhor ainda. Porque, irmãos, eu já disse algumas vezes, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus hoje, propriamente dita, a igreja creio na Bíblia, que nós devemos sentir o peso, finança, negócio, investimento. O pastor Alessandro sabe aqui, nós estamos passando um momento que estamos trabalhando nessa área. Quando você faz o levantamento e faz a relação dos contribuintes da igreja, você vê que não é os sortudos, os empresários que sustentam a igreja. A igreja é sustentada, é mantida por causa dos aposentados, dos que ganham pouco, que são fiéis no dízimo. Se tirar os aposentados fiéis no dízimo e deixar só quem ganha um salário bom, a igreja não vai avante. Mas o salário do irmão, que é o dízimo do salário mínimo, você é abençoado, porque há irmãos aqui que ganham salário mínimo, é dizimista,
Com o salário mínimo ele sustenta parte da família ou quase toda a família. Quantos filhos hoje que são segurados, estão escorados no papai e na mamãe que é aposentado e ganha salário mínimo? E o pai é abençoado, contribui na igreja e nunca falta nada para ele. Na casa do pai sempre tem dinheiro, na casa da mãe sempre tem dinheiro. Agora filho, você é filho, você tem 50 reais para emprestar para o seu pai hoje? Tem? O pai sempre tem. O pai, dá 50 aí, dá uma oncinha para mim aí. O pai chega. O pai tem, a mãe tem. Eu não dependi do meu pai, dos meus pais, mas era um casal abençoado, que eles dizimavam até a horta do quintal. Faziam a horta do quintal, e ao almeirão que passava, as pessoas compravam um maço, outro e outras coisas mais, rúcula. Eles separavam o dinheiro e diziam assim: não mexa esse dinheiro, porque esse dinheiro ainda não tinha o dízimo. E os 2 salários mínimos. Quantas vezes que eu apertei: ô pai, tem 50 para emprestar aí? Ah, tá aqui, pá. Se ele fosse atrás de mim, talvez não acharia. E eu ganhava bem. O pai é abençoado, a mãe é abençoada. E Deus abençoa porque Ele é fiel, dizimista, e as portas do céu abrem para Ele. O pai todo domingo vai almoçar na casa do filho, é isso? Não, né? Todo domingo os filhos vão almoçar na casa do pai. E na casa do pai tem sempre um franguinho, né? Tem uma costelinha de porco, torresminho, um macarrão da hora. Mas é uma bênção, irmão. Então nós precisamos pensar, que precisamos então investir hoje, pensando que amanhã nós teremos algo para mostrar para os nossos filhos que a nossa postura de dizimista, de contribuinte, não nos cansou. Estamos renovados por Deus. Estamos reestruturados por Deus. A nossa casa, além de temos 70 anos, 80 anos, aqui outros mais ainda vivendo mais de 80 anos, mas é uma casa renovada, uma casa reformada, é uma casa em que o Espírito de Deus habita, e lá não falta nada. Aleluia. Então nós precisamos pensar em renovar. Renovar o quê? Seu ministério pessoal. Você, meu querido irmão e querida irmã, tem um chamado? Então você tem um ministério. O Senhor te chamou? Você tem um ministério. O dia que você foi chamado, que Deus deu para você esse ministério, é para você ser útil e ocupado. Não fica olhando para a lua, para as estrelas, não, contando estrelas só, tá? Olha para Jesus, consumador da fé, renova a sua vida, a sua alma, seu espírito, mão na massa, ó, e a vitória vem. A vitória vem. A vitória vem quando você mostra calos na mão. A vitória vem quando você soa a camisa. Renova o ministério, seu ministério, meu ministério, nosso ministério pessoal precisa ser renovado. Eu tenho um ministério. Eu penso que ministério precisa de altar. Não há ministério sem altar. E é do altar que está o ministério. Então você precisa ter um altar. E como está o altar? O seu altar
também porventura não precisa ser renovado? Seu altar não precisa ser mexido? Como que está o seu altar? Como estava o altar da casa de Israel? Elias recebe a ordem: vamos para o Monte Carmelo e vamos orar lá. Vocês são 430, sou eu. Cada um vai fazer um altar, e o seu Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os 430 chegou lá e já arrumaram o altar de qualquer forma, e pediram até a hora do almoço, meio-dia. E Elias foi vendo que o altar de Israel estava desarrumado. Ele olhou e falou assim: esse altar precisa ser renovado, ser ajustado. O altar do ministério, o altar da família, o altar até da sua empresa que você entregou para Deus. A minha empresa é de Deus. Elias reparou o altar, pedra sobre pedra, tudo certinho. Ao meio-dia ele fala para os 430: parem, o tempo de vocês acabou, agora eu vou pedir ao meu Deus. O altar estava renovado. Ele pediu, e o fogo desceu dos céus. No ano passado, o pastor pregou aqui, falou muito sobre Elias, falou bastante sobre Elias. Elias restaurou o altar, pediu a Deus, e o fogo caiu. Para o fogo cair na sua vida, na minha vida, no meu ministério e até na minha família, o meu altar, o altar do sacrifício, precisa ser restaurado, renovado. Renove seu altar, irmão. Renove seu altar. Aleluia. Se você renovar o altar, ou está renovando o altar, você está vendo o fim. Você está focando no fim. E aí você pode chegar no fim e falar com o Paulo: acabei o bom combate, concluí o trabalho, guardei a fé. O altar, Paulo estava renovado. Por isso ele fala em Romano: na renovação das vossas mentes, na renovação das vossas almas. Não acomodais, não conformeis com este mundo. Nós não podemos acostumar com o sistema do mundo e a igreja ficar paralelamente vivendo como o mundo. Igreja é igreja e mundo é mundo. Igreja é do Senhor Jesus, comprado pelo sangue dele. E mundo não é porque perdeu a chance. Perdeu a chance e não quer reconhecer que o sangue de Jesus renova. Então há uma necessidade de renovar. Renovar para não ficar no meio do caminho, chegar até o fim, como Paulo falou: acabei e guardei a fé. Chegou até o fim. Não é só ir um pouco mais longe. Há pessoas que renovam um pouco a vida, mas um pouco mais longe. Presbítero Wellington, desculpa, eu sou obrigado a falar. Nós vemos uma mocidade hoje empolgada, não é isso? Estão renovando o altar por causa do congresso, presbítero Wellington. Mas não adianta renovar o altar só por causa do congresso de setembro. Nós vamos renovar o congresso para continuar depois de setembro. O fogo continuar a arder nas vidas. O
O holocausto, o fogo do céu cai em nossa vida quando nós fazemos concerto no altar. Não é somente por causa do congresso, mas é para nós viver nossa vida até a volta de Jesus. Eu fico sempre pensando, quando está chegando no congresso, mas como fica todo empolgado. Glória a Deus, aleluia. Se for orar para receber o Espírito Santo, é só começar a estar todo falando língua e mistério. Passa o congresso, oba! Vai entrar em férias. Só daqui um ano tem outro. Onde está o seu altar da assiduidade? Falei o presbítero Hélio, que é um jovem, né? Batalhador. Uma mocidade também, guerreira. Nossas irmãs de circulação também. Os departamentos são guerreiros. E vocês precisam continuar nesse intuito, nesse método, nesse alvo de renovação, cada dia, cada manhã. Quando vocês estão um pouquinho frio por orar, pensa, eu preciso me renovar. Renovar. Meu corinho cantava assim: de madrugada eu estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada eu estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. E tem sido tocado pelo anjo do Senhor? Cadê a oração de madrugada? Cadê a oração do meio-dia? Do amanhecer? Do sol nascer? Onde está? Renova a sua vida. Gilberto, você precisa renovar. Renovar. Deus quer fazer você um varão, um vaso. Você renovar, meu amigo. Busque a renovação. Deus quer te usar. Muitas vezes a pessoa fala assim: Deus quer usar o fulano. Não, Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Ele quer nos usar. Cada um de nós temos um chamado. Por isso eu falei: renove o seu ministério. É hora de renovar também o ministério pessoal. Hoje nós estamos tendo muito crente água com açúcar, crente carapa. A necessidade é a situação mudar, pela renovação, o interesse de buscar Deus. A minha casa vai mudar, a minha família vai mudar, a minha empresa vai mudar, porque eu decidi me renovar. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei alguma vez. Na época que eu me converti, uns 20 anos depois, assim por diante, 30 anos, a pessoa se convertia na igreja, era uma festa. Mas a primeira coisa quando a pessoa se convertia, sabe o que ele queria? Ser batizado com o Espírito Santo. Hoje tem crente que 20 anos, 30 anos, 10 anos, que não é batizado com o Espírito Santo e não está interessado em se renovar. Não quer renovação espiritual. Não quer o mistério de Deus. Olha para ele está terra seca, árido. No Monte Carmelo também estava assim. O altar estava seco. Aí Elias, os ousados, disse assim: traga água. Coisa difícil de entender. 3 anos e 6 meses sem chuva. E Elias falou: traga água. Havia alguém que trouxe água lá para colocar no altar.
O altar estava árido, estava seco. A sua vida está seca, pode estar seca. Deus quer derramar da água da vida para você então ser emolecido pela água da vida, pelo poder da vida, do sangue de Jesus. Eu sei que Jesus nesta noite fala com alguém e com vocês ou com todos, para que haja mudança de vida. Como está o seu altar espiritual? Como está a sua vida? Como está o seu ministério? Como está a sua família? Você pode pensar assim: como estou eu? É bom que você pergunte para você como estou eu, porque, irmão, coisa que eu vou dizer para você, que não há jeito de mentir, eu menti para mim. Você pode mentir para outro, mas para você não tem jeito. Então pergunta para mim: como estou eu? Como não pode mentir para você, você vai falar: eu preciso de renovação. Eu preciso da chama do Espírito, que a Bíblia fala: o fogo não pode apagar, a lâmpada não pode apagar. Tem que ter lâmpada, tem que ter labareda, tem que ter azeite na botija. Tem que ter renovação. Aleluia. E Deus trabalha de uma forma maravilhosa. E eu ia dizendo, a primeira coisa que a pessoa convertia é que ele se batizava do Espírito Santo. Olha, mas toda vez que você levava 10, 20, 30, 40 pessoas para batizar, todos já tinham recebido o selo da promessa. Você não foi batizado do Espírito Santo? Já foi? E aí? Mas renova! Renova! Renovação hoje! Essa igreja é pentecostal, você tem que viver com sabor pentecostal, do crime pentecostal. Você precisa viver com unção pentecostal. Eu já disse, pentecostal não é na sua carteirinha. Ser pentecostal na sua carteirinha não adianta nada. Você tem que ser pentecoste com o Espírito Santo. Você tem que ser pregador na unção de Deus, no fogo do Espírito, na unção da promessa. Renova a sua vida. Renova seu ministério. Aleluia. Mas no caminho no seu caminho pode ter muito incidente, os percalços, as intempéries da vida. E com Jesus no barco, você passa o temporal. Você passa a tempestade. É interessante, irmãos, que domingo o Almir pregando aqui, Deus usando ele com atos proféticos, falando com os irmãos. E Deus então mandava falar com ele. Uma tempestade, eu não sabia nada. Vocês viram que eu falei assim, e Deus manda dizer que Pedro só andou por cima da água porque houve tempestade. Essa semana já me procuraram. Ontem me procurou: olha, preciso socorrer. Quinta-feira, às 10 horas da manhã, está vindo no meu escritório para conversar com um particular comigo. Quando Deus fala, Ele é Deus para falar. Mas duro aconteceu que Deus falou comigo assim: dá um terno para ele. Eu falei: aí não, Deus. É fácil, não é? Dá um terno para o meu servo. É facinho? Não, Deus, eu quero renovação, eu quero dons espirituais. Nunca Deus mandou assim dizer para dar, falei: dá. Primeiro aqui, irmão, dá que eu vou abrir as portas. Segunda-feira, 7 horas da noite, um advogado veio colocar a causa parada. Eu nem sei por que a causa. Meu gestor, eu vou um acerto contigo.
Se eu concordar com tal coisa, com reajuste, com cálculo, recálculo, processo errado, daqui 2 meses o dinheiro sai. Eu falei, é de Deus. Bom, a Bíblia está dizendo assim: dar e dar-se-vos-á. Ontem o pastor dessa igreja pediu cobertor, agasalho. Eu não tenho para dar. Olha, depois dessa pregação, se desse, irmãos, ia em casa pegar e trazia ainda hoje, até meia-noite trazer. Porque, irmão, frio só dói em mim, o outro não dói. Mas quando você começa a entrar no clima da renovação, no espírito de fazer o bem, dar, você começa a sentir o frio nas pessoas que hoje estão posando debaixo do viaduto, sem teto, sem agasalho, sem comida. Muitas vezes eu paro e penso assim: Senhor, uma coberta, 2, eu estou sentindo frio, e esses que não tem nada. Você pode dar uma coberta, você tem 2, você pode dar uma coberta para pessoas que necessitam. Dar e dar-se-vos-á. Dar e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada. Aleluia. Graças a Deus. Há muito lugar que eu passo pregando. Eu tenho a gravata bonita, né? Deus fala assim: você não pode dar nada. Ou você tem viagem, eu dou só gravata para o meu servo. Eu dou essa gravata, tipo, o irmão manda para mim mensagem, fala: ô apóstolo, preguei com a sua gravata estava ungida, foi uma bênção. O gesto de dar, de doar, tem que estar em você. Se Deus mandar dar algo para um irmão seu, dê, e as portas vão se abrir. Aleluia. Eu testemunho do processo. Eu perguntei para o advogado assim: doutor, mas do que é esse processo aí? Ele diz: é de um paradigma. Eu falei: Jesus, é de um paradigma, não sei o que lá. Doutor Ivan, que está aqui, que entende essa linguagem jurídica, né? Era um paradigma, não sei o que tem lá tal, e que você, num processo coletivo. Bom, olha o que aconteceu. Um processo coletivo, me chamaram, entrei de aposentado, não sei quanto tempo, não sei o que é. 100 pessoas entraram, só 5 teve direito, e eu sou um dos 5. Para o doutor Leonardo, pode mandar bater o martelo. Não sei nem de onde vem e por que é. O dinheiro é grande, viu? Aqui, ó. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Ontem eu falei com o pastor Albir. O pastor deu certo. Não, hoje eu falei com ele, deu certo lá. Eu passei lá na Garbo. Do carro, aqui no carro não existe mais, me corrigiram depois, mas era Garbo. Eu era Garbo, escolhi. Então, bom, eu quero esse. Bonito para mim, mas deixa reservado. Paguei. Assim, o pastor vai passar aqui, falei para quem me atendeu, atendente: o pastor vai passar aqui, se ele quiser outra coisa, ele compra. E se ele quiser, ele precisa ajustar, vocês ajustam e já está pago. Passei para ele e falei: aí, pastor, rapaz, deu tudo certo. E gostei da cor. Vai ser bonito, terno. Gostei, está aprovado. Tudo certo. Maravilha. Deus é bom. Mas eu vou começar a orar. Eu posso dar alguma coisa para mim. Bora. Renova também. Renova. Renova-se. De repente, eu vou começar a dar para todo mundo. E aí todos vão dar para mim também. Porque a hora que eu dou, dar e dar-se-vos-á. Você deu dízimo, então você recebe de volta, que a Bíblia promete.
Você fez alguma coisa, então alguma coisa vem embora de você. Não é que você dá por troca, é que é regra bíblica, é princípio bíblico. Princípios bíblicos não se mudam. Irmãos, eu fico muito grato numa assembleia como a de hoje, vocês parando para ouvir tantas coisas que estão dizendo. E muitas vezes fala de exposição, mas não precisava falar tudo, precisava. Alguém está começando a restituir, reconstruir, renovar o altar. Deus está nos falando aqui. Alguém que está vendo mesmo. O apóstolo tem razão. E você sentou 1 hora, eu estou parando. Nós tínhamos um pregador no passado, ele falava assim, eu estou parando. Eu estava parando é para animar o povo. Oh, graças a Deus. Só que ele estava falando para animar, mas ele continuava, já estou no fim. Glória! Continuava também. Eu não estou preparando você psicologicamente, eu estou terminando. E você entrou para ouvir. Há uma frase que eu aprendi ela, guardei na cabeça lá no congresso de pastor e discipulando pastor. Quem não assenta para ouvir, não levanta para falar. Esse momento que você senta para ouvir, você está se capacitando para levantar e falar. Transmitir uma palavra de ânimo, positiva, de vida, de poder. Renovam suas forças. Renova a sua força. Davi, ele estava desanimado porque a arca tinha sido levada. E de repente a arca chega. Quando a arca chega no quintal do palácio, Davi, com suas roupas reais, ele vai no meio dos camponeses, dos seus servos, e ele começa a louvar a Deus. Ele renovou tanto a sua força, que ele começou a louvar a Deus, que a esposa dele, Micai, que era filha de Saul, zombou dele. Nesta hora, Davi esqueceu da casa, mas lembrou que a hora era hora de adoração. Era hora de louvar. É hora de louvar. Ele não importava se alguém falava assim, ele está igual o seu servo. Ele desceu o seu nível. Ele não importava. O importante para ele é que ele estava louvando a Deus, saltando e dançando. Há muitas vezes alguém, quando vê alguém que vai louvar o Senhor, pula, dança, sapateia, fala, isso está causando então, está estranho isso aí. Davi fez isso e muito mais. Que a sua esposa, você está doido. Ele falou, não, isso é por causa do retorno da arca em Israel. O retorno da arca na sua casa, na casa de Israel, no seu ministério, traz renovação de adoração, renovação de oração, renovação de consagração, renovação de testemunho. Coloque-se em pé.